Olá pessoal, fiz um pequeno vídeo aqui para explanar de maneira sucinta alguns pontos bizarros, absurdos, nefastos do projeto de governo do PT, que nem todos têm conhecimento, pois eles escondem isso de você nos debates, nas propagandas televisivas, mas se você tiver acesso ao programa de governo do PT na íntegra, você vai ver que eu não estou falando besteira. Tudo isso existe, às vezes até de uma forma eufemizada para você não perceber o grau de loucura empregado nas ideias. Vamos ver aqui o primeiro: libertar criminosos. Isso aqui é chamado de política de desencarceramento pelo então candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. Ou seja, simplesmente abrir as portas das cadeias e libertar os criminosos. Você já pensou em uma ideia absurda dessas? Outro ponto é implantar ideologia de gênero nas escolas. Isso aqui já tem sido amplamente divulgado, já foram feitas várias tentativas de implantar esse tipo de ideia nas escolas. Isso aqui é basicamente dizer para o seu filho que a ideia de masculino e feminino, isso é uma imposição da sociedade, que na verdade ele vai escolher o que vai querer ser quando chegar à fase adulta. Por exemplo, que a biologia aqui não tem importância. Se o menino, ele não nasce, o menino não nasce homem e a menina não nasce menina. Na verdade, segundo eles, isso aqui é uma imposição social. É como se a criança fosse uma folha em branco. Aí você imagina o seu filho chegando em casa e lhe perguntando se ele é homem, se ele é mulher, ou se ele vai poder escolher o que vai querer ser quando crescer, quando tiver adulto, para você ver o grau de loucura por trás dessa ideia. Confisco da propriedade privada. Isso aqui é basicamente você ter que ceder um cômodo ou a sua propriedade para abrigar um desconhecido, um desabrigado, por imposição do governo. Isso aqui faz parte. Isso aqui já existe, inclusive na Venezuela. Você ter que abrigar um desconhecido num cômodo da sua casa, para que com a justificativa de que a sua propriedade tem que cumprir a sua função social. O interessante aqui é que eles querem isso na residência e na moradia dos outros. A deles eles não compartilham. É muito fácil você fazer projeto social com o que é dos outros. E com o que é seu, não. Isso aí é a ideia deles. Imagine, você se depara na sua residência e ser obrigado a colocar alguém dentro da sua casa por imposição do governo. Aí você pode me perguntar: ah, não, mas da Constituição prevê o direito à propriedade privada. Sim, mas um dos pontos da ideia deles também é reformar a Constituição. Controle das mídias. Controle das mídias é o controle de redes sociais, como Facebook, aplicativos de comunicação social, como o WhatsApp. Eles querem fazer uma verdadeira censura, um controle, digamos assim, para que nem ninguém critique ou fale mal do governo, caso venha a ser ele. Isso aqui já existe há muito tempo na Venezuela, com o governo Maduro, Cuba, China. Em todos esses países existe. É uma verdadeira censura. Depois eles ainda falam em ditadura, mas isso é um plano deles. Prosseguindo aqui, controle do poder judiciário. Isso aqui também faz parte do plano de governo. Ou seja, controlar o judiciário para, com certeza, continuar com a marca registrada do PT, que foi a corrupção, sem ter, digamos, uma investigação, um julgamento por parte do poder judiciário. Ou seja, carta branca para continuar cometendo os atos de corrupção e não sofrer as devidas consequências. Esse aqui também é absurdo. Eles chamam de nova política de drogas, ou seja, na verdade, não se deve estabelecer política sobre drogas, é o combate ao tráfico de drogas, combate, e não em se falar política
Nova política sobre drogas. O que quer dizer isso? É a simples legalização das drogas. O que passa na cabeça desses loucos? Liberar as drogas, ter o controle do comércio por parte do Estado. Agora você imagina. Esse aqui eu deixei por último, que é o mais absurdo de todos. Incentivo ao incesto. Para quem não sabe o que é incesto, é o relacionamento sexual entre pessoas da mesma família. Mãe com filho, pai com filha, irmão com irmã. Isso aqui é absurdo. Inclusive, vou deixar um vídeo na descrição do canal em que uma cartilha foi implantada numa escola, falando da história de um rei que queria casar com a própria filha, e ela não aceitou e ele a aprisionou em uma torre, e só a libertaria se caso ela aceitasse se casar. Eu já vi também uma partidária, salvo engano, do PSOL ou PCdoB, eu não lembro qual o partido no momento, em que ela falava que o incesto era um tabu que teria que ser quebrado, ou seja, é uma coisa antiquada do passado. Agora você imagina o grau de demência dessas pessoas. Outro ponto que eu gostaria de destacar que faz parte também da implantação dessas ideologias, é distorcer fatos históricos. Distorcer. Por exemplo, falar sobre o regime militar. Eles gostam de falar que houve ditadura, que houve perseguição, que houve censura, que houve tortura. Mas os historiadores de esquerda, eles esquecem de repassar para a juventude em que foi no regime militar o período em que o país mais cresceu economicamente. As principais obras de infraestrutura do país, rodovias, portos, aeroportos, foi no regime militar. Incentivo à educação, inclusive esse FIES, foi criado na época do regime militar. E esquecem também de dizer que os terroristas, os guerrilheiros que foram fazer treinamento em Cuba, em outros países de esquerda, realizavam assalto a bancos, ataques terroristas, se infiltravam no meio de multidões e atiravam nos próprios deles para colocar a culpa no exército, em que morreram mais de 120 pessoas entre assaltos, ataques terroristas, sequestro. Isso eles omitem, esses fatos aí eles omitem. E tenham em mente que a história não é uma ciência exata, não é uma ciência pronta. Ninguém tem máquina do tempo para saber. O historiador, ele carrega muito da sua ideologia, da sua impressão pessoal. Agora você imagina um historiador de esquerda, jamais ele vai dizer que o país cresceu economicamente, ele vai enfatizar a tortura, ele vai enfatizar uma série de forjar uma série de pontos negativos a respeito dos fatos históricos. E qual o melhor remédio para você chegar a uma conclusão? É você pesquisar, você falar com alguém que viveu realmente a época, não se deixar enganar por livros da educação pública básica, livros carregados de ideologia. Procure, pesquise em outras fontes, fale com pessoas na faixa etária aí dos 60, 70 anos que viveram realmente a época e pergunte se era esse terror todo pregado por eles. Outro ponto aqui é propagar notícias falsas a respeito das afirmações do candidato Jair Bolsonaro, demonizar o Jair Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro é racista, o Bolsonaro é homofóbico. Eu nunca ouvi particularmente o Bolsonaro pregar o ódio, pregar a violência física contra os homossexuais, pregar o ódio, pregar o racismo, a segregação contra os negros. Eu já ouvi ele falar em privilégios, mas não propagar o ódio. E em se tratando de ódio, a maioria das pessoas que defendem as ideias de esquerda, eles reagem com violência a quem contraria suas ideias. Vários vídeos no YouTube retratam isso. Violência física, violência verbal. É uma incoerência muito grande você falar que alguém propaga a violência e você reagir com violência quando alguém pensa o contrário de você. Basta ver o atentado que o candidato Jair Bolsonaro sofreu. Se isso não for violência, eu não sei mais o que é. Outras afirmações aqui a respeito do Jair Bolsonaro para aterrorizar as famílias,
que ele iria cortar o Bolsa Família, que ele iria cortar o 13º salário. Aí eu deixei ao final muitos vídeos que dão base para essas afirmações, para esses pontos que eu explanei aqui, porque muita gente pode pensar, falou isso baseado em que ele ouviu falar, fica publicando notícia falsa, não tem base e tal. Aí você vai lá no final, eu vou deixar na descrição do vídeo uma série de links sobre cada ponto desse aqui de uma forma bem didática, falando em legalização das drogas, incentivo. Eu deixo na descrição do vídeo os títulos com respectivo link embaixo que vai direcionar você direto para o vídeo, para você ter a certeza de que o que eu estou falando tem base. E é isso aí, você pode tirar suas próprias conclusões. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas para a gente ter uma opinião formada, a gente tem que pesquisar, a gente tem que buscar o conhecimento, para não embarcar, popularmente falando, em uma canoa furada. Exemplo. Outro ponto aqui que eu quero destacar é que o regime comunista socialista não deu certo em nem um país do mundo. China, Rússia, Cuba, Venezuela. Olha a situação atual da Venezuela. Olha a China. A China abrigou simplesmente o maior genocida da história, Mao Tse Tung, matando a sua própria gente. Stalin matou mais gente do que a Segunda Guerra e o Hitler juntos. E olha que o Hitler é considerado um anticristo. A Venezuela, as pessoas morrendo de fome, fugindo para os outros países, fugindo da miséria. E por aí vai. Bom, pessoal, chegando aqui, acessando o vídeo, você vai clicar aqui em Universo do Conhecimento e Reflexão e você vai ser direcionado para uma página seguinte. Chegando aqui nessa página, você vai clicar aqui nesse título Playlists e você vai ser direcionado para as playlists do meu canal, onde você poderá ter acesso aos vídeos. Você vai ver isso na próxima tela. Aqui nessa próxima tela, você chega e clica aqui nessa playlist. Bem aqui em cima do título, você pode clicar aqui em cima, Alerta Geral. Aí você vai ser direcionado para os 9 vídeos, onde você pode escolher ou deixar a reprodução automática dos 9 vídeos que dão base para os principais pontos do plano de governo em que eu citei. Isso aqui é a última tela que você vai chegar. Aqui você pode ver a barra de rolagem aqui. Esse aqui é o primeiro vídeo, reprodução automática. Aqui você vai ter os 9 vídeos. Aqui, inclusive, que eu esqueci de citar no início do vídeo, o projeto do Bolsonaro para o Nordeste. É um projeto muito bacana, em que ele já esteve conversando com Israel. Projeto, salvo engano, Orvalhos de Deus, um projeto de irrigamento muito bom aplicado no deserto de Israel, em que eles exportam a produção para o mundo todo, em uma região mais desértica do que o Nordeste brasileiro. Então seria bom vocês divulgarem esse vídeo principalmente para a população do Nordeste e explanar qual é a ideia do Bolsonaro para libertar o povo dessa escravidão da seca, tirar da mão desses coronéis que cultivam a miséria para ter o povo numa espécie de voto de cabresto. E outros 2 vídeos aqui também que ele desmente essa falácia, essa notícia falsa de que ele vai cortar o Bolsa Família e cortar o 13º salário. Então o que eu peço de vocês é que compartilhem, se possível, deixem um like, se inscrevam no canal, ative as notificações, que até o dia 28 a gente vai estar procurando produzir um material bom aí para esclarecer, para incentivá-los a buscar informação e comparar para ver qual é o melhor projeto de governo para o Brasil, para não deixar essa ideologia nefasta tomar conta do nosso país e transformar em uma ditadura socialista
em uma Venezuela da vida em que as pessoas passam fome. Eu particularmente me senti na obrigação de fazer esse vídeo e peço que compartilhe ao máximo. E até dia 28 a gente vai estar aí na expectativa. E se Deus quiser e nos ajudar, depois do dia 28 nós teremos boas notícias aí. Um abraço a todos.